Suzana Barelli, boa tarde, Suzana. Oi, Nadégia, olá, ouvintes, boa tarde. Ainda há pouco a gente teve o quadro aqui do Luiz Gustavo Medina sobre finanças pessoais, muita gente querendo investir em 2026 e dá para investir em vinho, né? Aliás, eu acho chiquérrimo. É chiquérrimo, é realmente chiquérrimo. Até perguntar para ele desse investimento. Dá sim para investir em vinho, né? Mas tem mais opções no exterior do que aqui no Brasil. Né? E o vinho é uma opção para quem quer diversificar o portfólio, que tem uma boa carteira e tem sempre aquela ótima desculpa de que se o investimento der errado, pelo menos você pode beber o seu investimento. Eu acho essa a melhor desculpa, vamos dizer assim, ou a melhor realidade, não sei. Mas eu queria trazer para os ouvintes, até para quem está pensando, né, em que investir nesse ano, né, contar de um fato recente que não é exatamente uma boa notícia, que aconteceu em Londres, que é uma empresa que chama Oeno. É uma empresa que até tentou abrir fundos de investimento em vinho aqui no Brasil. Ela trouxe até o Master of Wine, que é um profissional super capacitado no mundo do vinho, para divulgar o trabalho dela, tentou montar um fundo e no final o negócio, ela não conseguiu tantos brasileiros adeptos quanto imaginava para investir em vinho no produto que ela estava oferecendo aqui no Brasil. E o fato assim, é que na virada do ano, do final de 2025, 2, 3 dias antes do Natal, ela faliu, essa empresa, ela fechou e deu um prejuízo, né, para mais de 2.500 clientes, a maioria europeus, e cerca deles, 500 deles vivem em Portugal. Então, foi uma notícia que fez muito barulho em Portugal e acaba repercutindo aqui no Brasil. A Oeno, ela tinha ativos em vinho no valor de 83 milhões de dólares, ou seja, bastante coisa, e desse total, só 20% estava em contas individuais, ou seja, que os investidores, esses 20% vão conseguir ser resgatados. Os outros 80% estariam numa conta coletiva e não tem nenhuma garantia que quem investiu em vinho vai receber esse montante, né? E é interessante saber, tem uma bolsa global eletrônica que atua em Londres, que a gente chama de LiveX, Live LIV-EX, e que ela acompanha o dia a dia do mercado secundário de vinho, porque tem muita gente que efetivamente investe em vinho. E aí vale aquelas dicas de quem quiser investir em vinho, pensar nos vinhos mais, como eu vou dizer, investimentos mais sólidos, vamos dizer assim, vinhos que, né, eu não sou exatamente especialista em investimento, o Luiz Gustavo Medina até pode falar mais, mas assim, vinhos que têm uma reputação histórica mais sólida, né, pensar em vinhos de Bordeaux, vinhos da Borgonha, vinhos de Champagne, né, que tem uma produção limitada para ter essa questão de oferta e demanda, que em geral envelheçam bem no tempo, e aí o caso, né, Bordeaux é considerado o vinho mais longevo que se tem notícia, os grandes borgonhas também envelhecem bem, né, e que tem um mercado secundário ativo, que é o que essa LiveX mede. Mas eu vou dar um exemplo, quando a gente está falando de vinho, por exemplo, o LiveX Fine Wine 100 acompanha a variação de preço dos 100 vinhos finos mais procurados no mercado. Nos últimos 12 meses, tem uma queda nesse índice de 2,5%. Se a gente for olhar nos últimos 2 anos, a queda foi de 11,3%. Mas, se a gente olhar no período de 5 anos, foi um ganho de 0,2%, quer dizer, empatou o investimento. Então, tem momentos que o vinho efetivamente dá um bom resultado financeiro para quem quer investir em vinho. Mas atualmente não é o que está acontecendo. Então, se alguém está pensando em diversificar a carteira, esse exemplo da Oeno deve repercutir, porque foi uma coisa meio inesperada, deixou muita gente preocupada. E atualmente, quando a gente pensa, né, quem investe mais em vinho no mercado londrino, né, a Europa, Londres não está muito promissora para investimentos diversificados dessa natureza. É melhor usar aquela máxima que eu abri no comecinho do comentário, né, que se não está dando muito bem para investir, pelo menos a gente pode beber o nosso investimento.
É verdade. E eu fico pensando, tem muita dica de investimento sobre investir em ativos lastreados em moedas fortes, né? Então a gente fala muito de ativos dolarizados. No caso do vinho, os mais valorizados vão estar lastreados em euro, que também costuma ser um bom negócio, porque dificilmente se perde dinheiro com essas moedas que são mais fortes, né? Não tendem a perder muito valor. Não, isso é verdade, isso é super verdade. E aí vale também essa coisa, não só em euro, mas pensar em vinhos que tem isso, que tem essa, não seja uma superprodução, né, que é pensar em ativos que são mais raros, né, que tem uma oferta e demanda mais favorável e que tem assim, que tem já um nome no mercado, não investir, né, não é uma época de investir em vinhos que são pouco conhecidos ou que são pouco procurados, porque se você precisar de liquidez, você não vai ter nessa época. Atualmente. Verdade, muito bom. Suzana Barelli, obrigada pela dica já nesse primeiro sextou do ano. Semana que vem você está de volta. Obrigada, Nadédia. Valeu. Agora 1h57, hora de encerrar essa edição do CBN Brasil. Tivemos a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti e a locução do Frederico Goulart. Apresentação, Nadédia Calado. Sextou, meus amigos, assim a gente encerra pelo menos a semana aí útil. Não foi tão útil, né, porque teve feriado, mas enfim, fechando a semana do nosso plantão de Ano Novo da CBN, já te conto que segunda-feira, a partir do meio-dia, você volta a encontrar nossa bancada titular, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy, de volta. Eu estarei de volta amanhã no Revista CBN, a partir do meio-dia. Espero você, continue sintonizado. Boa sexta, bom fim de semana.